Olá! O número de novas empresas abertas no Brasil alcançou o maior nível já registrado na história. No ano passado nasceram 2.200.000 empreendimentos no país. Este número é 11% maior que o registrado em 2016. Demissões e desaparecimento de vagas são os principais motivos que levaram os brasileiros a abrir um negócio. No programa de hoje vamos falar de empresas físicas, digitais, investimento anjo. E também de empreendedorismo feminino. Fique com a gente, o Repórter Justiça está no ar. Nós chegamos para a entrevista na casa do Zeca e ele estava trabalhando. As pessoas até fazem piada, né? Tipo, pô, mas que trabalho legal, né? Também quero trabalhar com isso daí. Só que o meu escritório é esse, cara. Eu fico com o meu escritório aqui o dia inteiro. Aí eu tô na Tailândia, na praia mais bonita do mundo ali, ó. Trabalhando. Aí o pessoal, pô, você tá aí na praia? Eu tô. Mas o que você tá fazendo? Pô, eu tô trabalhando, porque eu ia estar onde agora? Zeca se encontrou como empreendedor em 2004. Foi quando começou a gerenciar a empresa de cadeiras de escritórios do pai. Pela necessidade do negócio, teve de ir à China, fechar parcerias. Descobriu que não compensava comprar os móveis. Era melhor abrir uma indústria na China. De 2009 para cá, a gente chegou a trazer 49 contêineres próprios, só de cadeiras. E foram todos contêineres vendidos, então a gente fazia as especificações aqui no Brasil, atendia os clientes, pegava os pedidos, fabricava lá, mandava para cá. A indústria de cadeiras continua até hoje, mas ele, com olhar de empreendedor, reparou em algo que não tinha nada a ver com os móveis: relógios. As réplicas sendo vendidas muito baratas e réplicas perfeitas. Pô, então se tem uma réplica nesse valor, com essa qualidade, a fabricação do relógio é mais barata do que isso. E daí eu comecei a visitar fábricas de relógio para entender como é que funcionava a fabricação, para saber se eu conseguia fazer minha marca própria. Moldes próprios para uma marca própria. Hoje ele fabrica relógios na China e vende para o mundo todo. Mais uma escola. Talvez a empresa que me colocou também naquele momento de, putz, eu aprendi a criar empresas, legal. Eu posso criar empresa para outras pessoas também. Que é um projeto que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de ou criar novas marcas ou evoluir marcas de parceiros. Cadeiras, relógios, ainda era pouco. Hoje minha marca de relógio, ela não é mais só relógio, ela é relógio, óculos, boné. A gente fez algumas linhas de biquíni, sunga. Depois de toda essa história, fica fácil a gente pensar, bem, ele teve sucesso na vida empreendedora porque tem um dom para isso. Não sei se dom é a palavra específica, eu acho que tem que ter uma certa preparação. Eu noto que as pessoas elas tendem a achar que montar negócio é fácil. Não é tão fácil quanto parece. Hoje, se você for pegar uma estatística, as empresas que são construídas hoje, elas dificilmente duram 2 anos. E é um percentual altíssimo, é coisa de 90%, 95% de fechamento dentro de 2 anos. São 6%, 8% que continuam, que perduram. Essa lição ele tirou da própria experiência, mas ainda continua aprendendo com a China. A cultura chinesa, ela sempre diz meio que cada um fica no seu quadrado. Por exemplo, até a parte das cadeiras. A gente fabrica as cadeiras na China, aí o pessoal tende a achar que, como aqui no Brasil, quem fabrica cadeira, fabrica móvel, fabrica carro, fabrica tudo. Você acaba montando tudo, porque você já tem a cadeira, você já tem um móvel, você já tem um funcionário, a sua máquina pode fazer piscina, aí você, pô, vou fazer tudo. Se eu posso fazer, eu vou fazer. E lá não, lá cada um faz o seu pedaço. Então lá você tem fábrica só de rodinha de cadeira, pô. Aí você vai na fábrica do cara, o cara entrega 50 mil rodinhas de cadeira todo dia. É fato que Zeca teve incentivo e condição financeira familiar para iniciar a bem-sucedida vida empresarial. Mas e para quem não tem esse privilégio? Nesta universidade, alunos, ex-alunos e professores são atendidos por uma agência de empreendedorismo. A ideia, basicamente, é a gente entregar possibilidades para os alunos de empreenderem e terem iniciativa para desenvolver a sua carreira solo, seja do ponto de vista de montar um negócio ou de fazer uma carreira como profissional liberal. Essa construção ela é muito variável. Ela trabalha no nível de consultoria, de mentoria ou de incubação de negócio. Incubação? Explique melhor, professor. Quando a ideia é muito embrionária,
a gente encaminha ele para uma incubação. Ele vai para dentro de um ambiente controlado, com sala, internet, com todas as condições adequadas para isso. Se ele já está com um processo mais evoluído, ele já tem, por exemplo, um negócio, ele vai para a consultoria de empresa júnior, que é uma forma de entregar ele com orientação de professores e com a nossa equipe de alunos para conduzir melhor o negócio. E, finalmente, se o negócio está em andamento, ele precisa de algum direcionamento ou lapidar melhor o negócio, a gente vai para a mentoria, que é quando a gente faz alguns ganchos, alguma instigação de melhoria com o que ele já quer desenvolver. A Agência de Empreendedorismo tem apoio técnico de todos os professores da universidade. Essa é uma prática comum em várias instituições de ensino, sinal de que empreender é algo muito procurado. Quando a gente pensa hoje em empreendedorismo, a gente tem um avanço do empreendedorismo muito em função, refém da economia. O número de empregos cai, então a gente tem mais pessoas procurando montar o seu próprio negócio e tentar criar o seu projeto solo, né? Diz assim, vou por minha conta e vamos ver se dá certo isso. Naturalmente, quando a gente tem muito mais oferta de emprego, a ideia de empresariar ela cai. Mas é importante notar também que a gente faz dentro da agência de empreendedorismo um suporte à carreira, porque a pessoa pode ser empreendedora dentro da sua própria carreira. Quer dizer então, professor, que qualquer pessoa é, no fundo, uma empreendedora? Sim, todas são. O que a gente tem é algumas resistências, às vezes alguns bloqueios emocionais, do tipo, será que vai dar certo? Medo de ir em frente. A ideia, ela é quase que sempre presente nos alunos. Eu digo isso por experiência própria, em sala de aula. Todo mundo tem uma boa ideia. A diferença entre um e outro é colocá-la em prática. O que acontece quando o empreendedor sabe o que fazer, sabe como fazer, mas não tem dinheiro para fazer? Nesses casos, entram em campo os anjos. A Jordana, no próximo bloco, explica melhor essa história. O repórter Justiça volta já. E quando o empreendedor não tem capital para tirar a ideia do papel, pode recorrer aos anjos. Isso mesmo, investidor anjo. O evento Capital Empreendedora, realizado em Brasília, reuniu alguns dos maiores nomes sobre o assunto. João Kepler é um deles. Primeira coisa, o negócio precisa ter um propósito definido. E propósito definido do negócio não é só problema e solução, é também, mas pensar no negócio. Ele deixa claro que o investimento anjo não é uma questão de somente colocar o dinheiro na empresa e pronto. É um negócio como outro qualquer, envolve riscos e ganhos. Você precisa encantar. E o encantamento acontece com poucas palavras. E tem que ser assertivo naquilo que está dizendo para captar a atenção. Então você fala aquilo, chama a atenção do investidor, ele te chama para conversar. E aí sim você apresenta tudo aquilo que você tem de segurança e de estrutura em cima do seu projeto. Mas como atua de fato este tipo de investidor? O capital é aportado por pessoas físicas em empresas nascentes com alto potencial de crescimento, as startups. São empresários, executivos, profissionais experientes que agregam valor ao empreendimento com conhecimento e rede de relacionamento, além de recursos financeiros. Por isso é conhecido como Start Money. Você investe para daqui a 7 anos, 6 anos, 5 anos, se tiver sorte um pouco menos, receber esse dinheiro multiplicado em algumas vezes. Este consultor do Sebrae, que trabalha há 30 anos com empreendedorismo, diz que nem sempre o empreendedor tem sucesso na procura por financiamento bancário e reforça que o anjo muitas vezes é uma saída para os novos empreendedores. A maioria das vezes ele não traz só o recurso, o investimento financeiro, ele traz também experiência, conhecimento de gestão. Quase sempre os nossos empreendedores começam um negócio na condição de especialistas. Ele entende do ramo, né? Eu vou montar um restaurante porque eu sou um gourmet, um chefe. Eu cozinho informalmente para a família, adoro cozinhar nas horas vagas. Tenho isso como um hobby, né? E aí ele domina isso, ele é um especialista nisso, mas ele pouco entende da gestão de um restaurante. Se ele consegue um investidor anjo, muitas vezes vem, compra um pedaço do negócio,
traz recurso, mas traz também o que a gente chama uma aceleração nos processos de gestão daquele empreendimento. Então é muito bem-vindo. No Brasil existem cerca de 7 mil investidores anjo. Em 2016, os investimentos alcançaram o patamar de 851 milhões de reais, 9% maior que em 2015, segundo pesquisa realizada pela Anjos do Brasil. Agora nós temos uma lei de investimento anjo, nós temos algumas alternativas para investimento e muitas empresas corporativas, grandes empresas, bancos e também empresários executivos têm se transformado em investidores de startups. Então tem muito mais dinheiro hoje no Brasil do que tinha há 3 anos atrás, ou há 5 anos atrás. A modalidade ganhou ainda mais força com a entrada em vigor da Lei Complementar 155 de 2016. A principal novidade é a distinção entre investimento anjo e a participação societária. O investidor anjo não se torna um sócio da empresa. Para usufruir dos benefícios da lei, é importante que empreendedor e investidor anjo cumpram as exigências nela previstas. O primeiro requisito legal é a celebração de um contrato de participação entre o empreendedor e o investidor anjo, com a finalidade de fomento à inovação e aos investimentos produtivos. Em relação à remuneração do investidor anjo, a lei define os seguintes parâmetros: prazo máximo para remuneração pelos aportes feitos de 5 anos. A remuneração não poderá ser superior a 50% dos lucros obtidos. E, de acordo com a lei, o investidor anjo somente poderá exercer o direito de resgate depois de decorridos, no mínimo, 2 anos do aporte de capital. A figura do investidor anjo, em função da regulamentação que hoje existe, ele não tem a preocupação, por exemplo, de investir na empresa e depois, se aquela empresa quebrar ou tiver qualquer outro problema, ele vai responder por isso. Não. Porque o capital que o investidor anjo aporta na empresa, ele é mantido de forma separada, ele não é considerado nem patrimônio, nem considerado receita para efeitos de tributação. E eventual recuperação judicial, ou eventual falência, ou eventual dívida, o investidor anjo não vai, a pessoa do investidor anjo não vai responder. Entre esses anjos existe uma brasileira que se destaca. Não existe uma relação de subserviência, não existe isso. O empreendedor está lá, ele tem que defender o negócio dele, não existe. Olha, o pessoal olha para o investidor, ai, caramba, puxa, já imagina a gente com um cheque desse tamanho e parece que ele está pedindo um favor, não existe isso. Porque da mesma forma que o investidor tem que conhecer o empreendedor sim tem que conhecer quem é o investidor. Camila Farani, premiada como a maior investidora anjo no Startup Awards 2016, começou a trabalhar na tabacaria da família aos 16 anos. Agora é palestrante, ensina empreendedorismo e aposta em mais de 30 empresas. Antes de você entender sobre o propósito da empresa, você tem que entender qual é o seu propósito. Eu descobri isso quando eu comecei a fazer investimento anjo. Eu não deixei de ser empreendedora, eu continuo empreendendo. Na verdade, o empreendedorismo é uma ferramenta e o investimento anjo é a minha outra ferramenta que eu consigo atingir o meu propósito, que é fazer com que as pessoas se tornem autoras das suas vidas. Se tornem protagonistas das suas histórias, né? As mulheres têm aumentado cada vez mais a representatividade no mundo dos negócios. Um estudo da Rede Mulher Empreendedora aponta que a cada 100 empresas abertas no Brasil, 52 são lideradas por mulheres. E agora você vai conhecer a história de um grupo liderado por mulheres que está há 10 anos consecutivos entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Há 34 anos, Sandra e Janete fazem história em Brasília e no Brasil. Com apenas 3 colaboradores e numa época em que a liderança masculina predominava, fundaram a primeira unidade de medicina diagnóstica. Eu fiquei buscando um sócio, né? E eu falava com a Sandra e com os demais, e um dia a Sandra topou a ideia e a partir daí nós começamos a transformar aquele sonho em realidade. No dia 2 de maio de 1984,
a sementinha foi plantada com 3 colaboradores e agora 2018, 4.400 colaboradores. O Brasil estava vivendo um momento de crise e um momento de muita crise, né? Um momento de muita inflação. E se a gente for pensar em um momento de crise para você montar o seu negócio, eu acho que não existe. Sempre tem uma crise, sempre tem um empecilho, mas se você realmente, né, se a gente tem um sonho como nós tínhamos, eu acho que a gente tem que seguir em frente e encarar. O sonho compartilhado pelas bioquímicas manteve o foco nas pessoas. Gerir com amor e um toque feminino foi o tempero do crescimento. A gente regou muito bem essa semente, colocou muito fertilizante, acreditou muito nas pessoas, buscamos e corremos atrás de cada sonho, de cada nova perspectiva, de cada oportunidade. Nossa filosofia de gestão é atrair, desenvolver, desafiar, reconhecer e recompensar. E depois comemorar. A mulher, ela aprende a lidar com gente mais facilmente que o homem. Até porque no nosso modelo tradicional de criação, a mãe ainda é a protagonista na criação dos filhos, então ela faz uma administração de recursos humanos desde sempre. Né? Então quando ela vai para o negócio, ela está muito familiarizada a lidar com gente. E ela vai ter que ter consultores, gerentes, consumidores, fornecedores, empregados, concorrentes. Ela vai lidar com gente o tempo todo. E ela é muito habilidosa nisso. Certificações ISO 9001, 14001, 31000 e Programa de Acreditação para Laboratórios Médicos. Signatária do Pacto Global da ONU. Incubadora de startups. Instituto, ludotecas. A inovação e o social são os mais novos ingredientes desta receita de sucesso. Nós crescemos, eu falo, impulsionados por 2 aceleradores, né? O econômico, porque nós crescemos de uma forma robusta e sustentável, e também dando saltos tecnológicos, exatamente porque a inovação sempre esteve presente de uma forma concreta e nos deu oportunidade para trazer eficiência analítica em todos os nossos processos. Inspirar para transformar é o lema dessas 2 empreendedoras, que agora lideram o Núcleo de Brasília do Mulheres do Brasil. Uma união de mulheres com o propósito de serem protagonistas na construção de um país melhor. Hoje nós somos mais de 15.000 mulheres. Estas mulheres aprendem a ser empreendedoras, aprendem a ajudar umas às outras, aprendem a se inspirar naqueles bons sucessos que nós temos ali como modelo, como exemplo, e nós queremos que elas também sejam vitoriosas. Quando a gente está ali, sendo útil em algum momento, em alguma atividade e realmente conseguindo transformar a vida de alguém, fazendo com que, ajudando as pessoas, eu acho que esse realmente é o verdadeiro resultado do sucesso. E no próximo bloco você vai ver o que é o empreendedorismo digital e qual é o futuro deste mercado. Voltamos já já. É possível? É possível, gente? Eu mostrei uma prova que é possível. Eu estou mostrando uma foto que é possível. Vocês podem não acreditar que isso é verdade, faz sua investigação. Eu estou mostrando uma prova aqui para vocês. Vocês estão entrando em vídeo, eu não sei se você acha que essas pessoas são atores. É possível, todo mundo que eu ensino essa metodologia faz 6 em 7? Não! Se você não é ligado em marketing digital ou negócios na internet, nunca deve ter ouvido falar em Érico Rocha, e muito menos no jargão 6 em 7, faturar R$100 mil em 7 dias. Mas provavelmente já recebeu algum e-mail ou foi impactado por alguma empresa virtual que usou a fórmula de lançamento, uma receita,
um conjunto de técnicas para vender no mundo digital, usando conteúdo altamente relevante, capturando o e-mail de pessoas e as transformando em clientes. Érico é considerado pela Infomoney o maior site especializado em investimentos pessoais e educação financeira do Brasil, o principal especialista de marketing digital para pequenos e médios negócios do Brasil. E Murilo Gun foi um dos caras que chegou aos 6 em 7. Quiçá, chegou aos 7 em 1. Com essa exata metodologia, no caso do Murilo Gun, ele faturou mais de R$1 milhão, faturamento, receita bruta, faturada, não é a receber, não, lá no gateway de pagamento. Murilo Gun foi aluno de Érico Rocha, selecionado entre 80 empreendedores do mundo para estudar na Singularity University, no Vale do Silício. Já foi também comediante e hoje aposta no tema criatividade. Fatura com o curso online Reaprendizagem Criativa. Viver uma vida criativa não é ser artista, não é ser pintor, não é ser publicitário. Viver uma vida criativa é viver uma vida verdadeira. Que você seja a verdade de quem você é. Então eu comecei a me aprofundar especificamente nesse assunto criatividade. Como desbloquear a criatividade das pessoas. Porque nós nascemos criativos, crianças são criativas, não são? Toda criança é louca. Toda criança é criativa. Adultos são criativos? Nem todos. Todo adulto foi uma criança? Sim. Então, foi o que houve. Aconteceu alguma coisa. Mas como se materializa o empreendedorismo digital? É um negócio que funciona aqui, no mundo online, e precisa ter a maior parte dos processos realizados neste ambiente. Para que você possa me entender melhor, vou citar alguns exemplos. Pode ser uma loja virtual, um e-commerce, um portal de cursos, um serviço online e até mesmo um blog de conteúdos. E por aí vai. É um mundo de possibilidades em expansão. Apenas o e-commerce brasileiro deve crescer 15% em 2018. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a previsão de faturamento é de 69 bilhões de reais. Em 2017, o faturamento foi de 59,9 bilhões. Foram 300 milhões de pedidos. Quem se aventura neste mercado está em busca de bons salários, comodidade, flexibilidade, mas Murilo Gun ensina o que é preciso para alcançar o sucesso. O marketing virou matemática agora. Porque agora é um jogo de dados, de estatísticas, de performance, de taxa de conversão. O mundo online, ele trouxe um nível de analiticidade, se é que existe essa palavra, analítico, trouxe analiticidade para o marketing, né? Coisa que não era, marketing era só criatividade, é criativo, 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 e bota na rádio, na TV e no jornal. Criativo, 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 e bota na rádio, TV. E agora você tem que medir tudo, ver a performance, qual é a conversão, a taxa das coisas e tal. O espaço virtual oferece cada vez mais recursos para que qualquer negócio possa ser executado. Redes sociais, publicidade em buscadores, e-mail marketing, sites, blogs, robôs de interação, sistemas de automatização, aplicativos e, mais do que nunca, a facilidade de alcançar e impactar um número extraordinário de pessoas. Mas as boas práticas do mundo offline continuam valendo também. Você precisa montar time, pessoas, ninguém faz nada sozinho, né? Liderança, tem que ter processo, tem que ter gestão. Então tem uma grande base em comum. O que tem de diferente é porque você consegue fazer experimentos, fazer testes mais rápidos e mais baratos. Então, se você quer montar uma loja, quer vender brownie na internet, chocolate na internet, você consegue, a baixo custo, montar uma loja virtual, ou seja, via Instagram, via e-commerce, enquanto que no mundo offline, né, para você vender um brownie, você vai precisar ter alguma estrutura, entendeu? E as opções de divulgação no mundo offline, normalmente, um outdoor, por mês, tem que pagar uma grana. Né? Você não tem opções de bom resultado a um custo baixo. Então a internet, ela democratiza, ela tira a barreira de entrada. Negócios são negócios.
É o que chancela Luiz Gustavo Lima, sócio de uma aceleradora de startups brasileira. Negócios são negócios desde quando a gente se entende por gente de negociar alguma coisa, né? Mas, obviamente, quando eu construo alguma coisa que eu quero perenizar, que eu quero de fato crescer, eu preciso, obviamente, medir para poder gerenciar. Então, eu não consigo gerenciar algo que eu não meço, né? Eu preciso, além de resolver esse problema real, metrificar as etapas desse processo de pontos de contato com os clientes, o que eu vendo, o que eu não vendo, quem compra, quem não compra. Eu preciso ter o meu negócio na palma da mão. Eu preciso ter conhecimento perfeito do ciclo, da jornada do cliente com o meu produto. Eu preciso ter clareza se ele está gostando, se ele não está gostando. Eu preciso ouvir o feedback dos meus clientes. Enfim, é um ciclo que não acaba nunca. É uma validação constante para que cada feedback, cada input que esse cliente me dá, eu melhoro o meu produto, eu melhoro a minha solução. Nós começamos o programa falando de internet. Lembra que o Zeca estava trabalhando com o smartphone nas mãos? Pois a gente encerra o Repórter Justiça com este tema. Não é à toa. Hoje a internet é o início e o fim de um relacionamento entre o empreendedor e o cliente. Algo não muda. Há quem quer vender e quem quer comprar. A maneira com que isso acontece é que é mutável. O que se vê como vanguarda nos negócios são negócios que estão à disposição, que estão na mão e no bolso do cliente, através do smartphone, digitais, mas que também tem essa possibilidade de um acesso físico, caso seja interesse do cliente. Ele é omniconsumer, ele consome através de todos os sentidos dele, então ele quer também ter uma possibilidade unificada de canais para interagir com o negócio. É isso, nosso programa chegou ao fim, mas você pode ver também na internet, tvjustiça.jus.br. Se quiser também enviar uma sugestão de tema. O nosso e-mail é reporterjustiça@stf.jus.br. Visite o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Um abraço. Tchau. Thank you.